Existe um sítio arqueológico interessante perto de St. Louis, Missouri. Isso muita gente desconhece. Chama-se Cahokia e costumava ser uma cidade enorme, com até 20 mil habitantes no século XI. A região é repleta desses enormes montes de terra construídos manualmente, e o maior deles ainda existe hoje no sítio histórico estadual de Cahokia Mound. Apesar de não sabermos tudo sobre essa civilização, os pesquisadores conseguiram reunir algumas informações a partir dos vestígios encontrados. Para começar, eles encontraram alguns dentes bem antigos nesse local. Depois de analisar a aparência e a estrutura desses dentes, os cientistas sugerem que vários grupos indígenas diferentes viveram ali. Cerca de 1/3 dessas pessoas veio de outras regiões do centro do continente, o que eles descobriram estudando os diferentes níveis de várias substâncias presentes nos dentes. E olha só isso! A disposição dos montes mostra que isso era, na verdade, uma cidade planejada, e não apenas um monte de vilarejos agrupados. Os governantes viviam no topo dos montes, enquanto o restante das pessoas morava em outras estruturas. É impressionante pensar que eles faziam coisas como agricultura, caça, extração de madeira, cerâmica e tecelagem, tudo dentro dessa cidade enorme. Bem no meio de Cahokia, havia um monte gigante com cerca de 30 metros de altura, e ao redor dele, uma enorme cerca de madeira. Dentro da cerca ficava o centro da cidade, que tinha um grande espaço aberto chamado praça. Os arqueólogos acham que a praça foi projetada para representar os 4 pontos cardeais do mundo. Era como se as pessoas que construíram aquilo quisessem criar um lugar em harmonia com o universo. O centro da cidade era onde aconteciam as cerimônias e eventos. E era algo tão importante que pessoas de fora de Cahokia também vinham participar. O que aconteceu com essa cidade? Difícil dizer. Algumas pessoas acham que o motivo do colapso foi que cortaram árvores demais e a terra ficou toda degradada. Outros cientistas acreditam que isso não é verdade, porque o solo ainda estava em boas condições depois que a cidade desapareceu. Os europeus nem estavam por aqui naquela época, então eles também não poderiam ter influenciado a queda de Cahokia. Também existe uma teoria que sugere que houve conflitos com outras comunidades que causaram o colapso da cidade. Hoje em dia, existem mais de 65 montes preservados, e você pode até subir os degraus do mais alto deles. O melhor de tudo é que as autoridades locais estão pensando em transformar o local em um parque nacional, então você deveria, com certeza, planeje visitar antes que fique lotado demais. Mohenjo-Daro é outra cidade antiga e perdida que ainda está cercada de mistérios. Localizado no que hoje é o Paquistão, era uma cidade que prosperou durante a Idade do Bronze e era extremamente avançada para sua época. Ela tinha coisas como sistemas de água e uma arquitetura sofisticada que outras cidades não tinham naquela época. Apesar dessas características, não é tão conhecida quanto outras cidades antigas, como as do Egito ou da Mesopotâmia. O mais estranho é que, em algum momento, a cidade foi abandonada, e ninguém sabe o motivo. Arqueólogos encontraram a cidade em 1911, mas demorou um tempo para perceberem o quão importante ela era. Com o tempo, eles descobriram várias coisas muito interessantes sobre a cidade, como seu sistema avançado de saneamento. As escavações revelaram mais de 700 poços, além de banhos privados e um grande banho comunitário. O mais impressionante é que até as casas particulares tinham banheiros, e o lixo era descartado de forma eficiente por meio de um sistema de esgoto que cobria toda a cidade. Eles também tinham muitas conexões comerciais e produziam objetos realmente lindos, como cerâmicas, joias e estatuetas que eram vendidas por toda a região. Apesar de sua cultura e conhecimento impressionantes, os cientistas ainda não descobriram por que a cidade foi abandonada. Algumas pessoas acham que mudanças no rio próximo podem ter tido algo a ver com isso. Os escritos deixados pelo povo de Mohenjo-Daro ainda são um código complexo, mesmo para os especialistas mais habilidosos, o que torna ainda mais difícil reconstruir a história deles. Você já ouviu falar da cidade perdida de Colonoscope? Ela costumava ser um pequeno assentamento no deserto da Namíbia. Diz a lenda que o nome veio de um homem chamado Coman, que ficou preso nas dunas locais e nunca mais foi visto. Mas essa não é a parte interessante.
Em 1908, um trabalhador ferroviário encontrou uma pedra brilhante e mostrou ao chefe da ferrovia, que por acaso era um mineralogista amador. Eles descobriram que era um diamante, e logo Kolmanskop se tornou a cidade mais rica da África e um dos lugares mais ricos do mundo. A cidade tinha casas de pedra luxuosas, uma escola, um hospital e até uma fábrica de gelo para produzir gelo para geladeiras. O hospital tinha a primeira máquina de raio-x do sul da África, que supostamente era usada para verificar se os trabalhadores estavam engolindo diamantes ilegalmente. Sua popularidade começou a declinar no final da década de 1920, quando outro local rico em diamantes foi descoberto nas proximidades. A maioria dos habitantes logo começou a fugir da cidade em busca de uma vida melhor, deixando os prédios abandonados. Em 1938, todas as máquinas foram levadas para o sul, e a cidade foi deixada para o deserto. O último habitante deixou Kolmanskop entre 1956 e 1960. O clima quente e a baixa umidade preservaram as estruturas ao longo do tempo, e hoje os turistas podem visitar essa cidade fantasma no deserto. Você com certeza já ouviu falar dessa próxima cidade antiga, Machu Picchu. Esse lugar incrível e antigo no Peru. Ela se estende por uma enorme área nas montanhas dos Andes e fica bem acima do nível do mar. É até considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Mas tem uma coisa. Os cientistas não têm certeza do que exatamente ela era usada. Ela poderia ter abrigado até 750 pessoas, mas não restaram muitas pistas humanas por lá. Algumas pessoas acham que era mais um lugar espiritual ou cerimonial, enquanto outras acreditam que pode ter sido como um retiro de luxo para os nobres. Os extensos terraços podem indicar que era usada para testes de cultivo ou como um centro de comércio. E ainda existe uma teoria de que foi usada como prisão, porque também encontraram uma área parecida com uma cela. É impressionante que até hoje, arqueólogos e historiadores ainda fiquem intrigados sobre como ela foi construída. Você sabia que provavelmente eles nem usaram rodas para transporte? E aquelas enormes pedras de granito foram, de alguma forma, empurradas morro acima nas íngremes montanhas dos Andes. Mesmo que a maioria delas fosse muito pesada, alguns historiadores acham que centenas de pessoas trabalharam juntas para empurrar cada pedra até o topo. As enormes pedras de Machu Picchu também ficam tão próximas umas das outras que você não consegue ver nenhuma rachadura entre elas. Isso é muito legal porque também torna a área segura durante terremotos, o que é importante já que o Peru é um país bem estável. Mas como as pedras ficaram no lugar durante todos esses tremores? Na verdade, elas se movem um pouquinho, mas depois voltam para o lugar original, quase como se estivessem dançando. Algumas pessoas acham que cunhas de madeira molhadas foram usadas para manter as pedras no lugar, mas isso não faz muito sentido considerando o tamanho das estruturas. Os habitantes da época também parecem ter construído Machu Picchu sem usar animais de carga ou ferramentas de ferro. Tiveram que esculpir e juntar tudo usando basicamente as próprias mãos. Além disso, a cidadela foi construída em cima de uma falha geológica, então eles tiveram que mover um monte de pedra e terra para deixá-la plana. Cientistas também acreditam que a verdadeira construção está, na verdade, subterrânea, por causa das fundações profundas e do sistema de drenagem. Na verdade, existe um sistema de água escondido que foi descoberto recentemente usando escaneamento 3D. Eles nem usaram argamassa para juntar os blocos de granito. Eles eram tão precisos que não dá nem para enfiar uma folha de papel entre as pedras. Uma teoria sugere que as pessoas que viviam lá usavam ferramentas de pedra feitas de um material mais duro do que a pedra que estavam cortando.